Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, nós vamos ler do versículo 1 até o 6. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para junto do povo. E não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Amém? Podeis assentar. Muito obrigado. Gratidão, irmãos. Pastor Clementino, do nosso presidente, a diretoria, pastor Léo, nosso vice-presidente. Deus abençoe a todos os nossos líderes. E eu gosto muito de um tema que nos leva a pensar em avivamento ou reavivamento. E o versículo de número 6, ele traz algo aqui, irmãos, que chamou muito a minha atenção. Porque Paulo e Silas chegaram em Tessalônica pregando e alguém não gostou. A nossa igreja, os nossos patriarcas sofreram muito isso no começo, né? Chegando em cidades, principalmente na região do Nordeste, alguns foram até apedrejados quando estava se levando o evangelho. E o que chamou a minha atenção aqui é que eles disputaram na sinagoga a Escritura e trouxeram Cristo para aquele lugar. E alguns não gostaram. Isso não é novidade para a gente, né? Alguns não gostaram da pregação de Paulo e de Silas. E, não podendo pegá-los, alguns da cidade, alguns judeus, se movimentaram. E a expressão aqui é interessante, né? Diz que eles eram homens perversos e vadios. Então não era uma classe muito legal, literalmente. E pegaram este homem, que Paulo inclusive havia ganho para Cristo, era anfitrião inclusive de Paulo e Silas naquela cidade, e levaram eles para a presença dos magistrados. Ou seja, se leva alguém diante de magistrado é porque tem alguma acusação. E qual foi a acusação, irmãos? Olha que interessante. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. E esta expressão vai nos mostrar, irmãos, algo que é peculiar a nós, cristãos pentecostais. Ou seja, como é que estes homens abalaram o mundo? De que forma eles abalaram o mundo? Jesus disse a eles: ei, vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria
e até chegou em Guarulhos. Olha nós aqui. E ano de 2025. Faz tempo, hein, gente? Aleluia. E sabe o que chama a minha atenção, gente? É que a igreja primitiva conseguiu abalar a sociedade na época. E ela só conseguiu abalar devido a algo que nós temos hoje, que foi promessa de Jesus para a sua igreja. E recebereis poder. E não é poder humano. Não é poder dado por homem, mas é poder dado pelo Espírito. Aleluia. E Paulo e Silas chegam em Tessalônica, irmão, e aí chega essa notícia, né? Chegaram aí os perturbadores. E John Wesley, uma vez, ele fez um pedido a Deus. Ele disse: me dá 100 homens que nada temam, a não ser o pecado, e que nada queiram, senão a Deus, e eu abalarei esta terra. É interessante que Deus lhe deu centenas de seguidores e pregadores do Evangelho, que alcançaram, naquela época, grandes seguidores, pregadores. E é interessante, irmãos, que eles alcançaram na sua época. Nós tivemos grandes avivamentos ao longo da história. E todos eles, de alguma forma, pastor Honda, abalaram a sociedade, mexeram com a cidade, moveram o país, e alguns se expandiram para o mundo. Mas quem é que faz isto? Sou eu? Somos nós? Quem é que faz isso, irmãos? Quem é que faz isso? Agora, segura um pouquinho, porque muitas coisas estão acontecendo no mundo atual, sim ou não? E me parece, irmãos, que a maioria está um tanto que adormecida ou anestesiada. Eu vou ser aqui bem objetivo. Por mais que vejamos e contemplamos o que Deus vem fazendo, mas há uma realidade que nós não podemos, como diz o ditado, tapar o sol com a peneira. A igreja passa por um momento de um esfriamento espiritual muito grande, pastor Léo. Pastor Marco, a igreja passa por um momento, e é tão complexo isto, porque quando você se afasta do Senhor de alguma forma, porque eu entendo que o que nos aproxima de Deus, irmãos, eu quero falar aqui um pouco esta noite, é justamente o Espírito Santo. E não entristeçais o no qual estáis para o dia. Cara, então o Espírito Santo fica triste? Fica triste? E por que ele fica triste? Porque ele é uma pessoa. Será que nós temos alegrado ou entristecido o Espírito Santo?
Me tolera um pouquinho essa noite, porque se nós não vivermos um verdadeiro despertamento, eu vou repetir, se não vivermos um verdadeiro despertamento da parte do Espírito Santo em nossa vida, no meio da igreja do Senhor, vamos continuar vivenciando coisas que nós não gostaríamos de vê-las. E eu não estou falando de ordem externa, eu estou falando de ordem interna. E aí eu vou falar como pastor. As reclamações são muitas. As intrigas são exacerbadas. As discussões ultrapassam. A falta de empatia é algo absurdo. Os interesses são os maiores possíveis na área pessoal. Quanto à igreja, alguém pode dizer, pastor, é assim mesmo, mas não era. E eu me coloco dentro desta situação. Por que que os nossos cultos de ensino são tão poucos frequentados? Por que que as nossas escolas bíblicas são tão pouco frequentadas? Por que que temos que pedir, pelo amor de Deus, por irmão, vir na igreja durante a semana? Mas nem sempre foi assim. E os templos não eram tão bonitos, tão suntuosos, tão lindos. Mas havia uma coisa que fazia diferença. Eu tive pastor semi-analfabeto. Paz, meus irmãos, eu tive pastor que não sabia ler. Ele pedia para alguém ler o versículo, mas quando ele abria a boca, hoje não é falta de escola teológica. Hoje não é falta de ensino. Hoje não é falta de som, né, João? O som hoje é 1000. Hoje não é falta de grupos. Não é falta de ensaio. Não é falta de musicalidade. Oi, não é falta de obreiros. Então está faltando alguma coisa. Ora abaixo. Me ajuda, Senhor. Nós podemos basear, irmãos, nos primeiros cristãos, a nossa vida. Jesus olhou para os discípulos e disse assim, vocês são luz. Aonde? E sal nesta terra. Luz tem que, e sal tem que. Como podemos voltar, inclusive, a abalar a nossa igreja local? O bairro aonde congregamos, eu não estou falando nem de mundo, eu estou falando na nossa igreja local. Não falta planejamento para muitos companheiros. Não faltam projetos. Não falta, às vezes, sequer assistência. Mas alguma coisa está acontecendo, gente. Sim ou não, pessoal? Sim ou não, gente? Qual é a minha preocupação como pastor da igreja? Quais são a preocupação, Júnior, dos cooperadores que estão à nossa volta?
Como é que está a nossa igreja local? Quando discutimos por uniformes, discutimos por pregadores e cantores, discutimos por qual louvor irá cantar, tocar, discutimos qual é a melhor data, e quando fazemos festa para nós mesmos. E se não tomar cuidado dentro da festa, a discussão, a intriga. Olhe para mim, gente. Precisamos de um despertamento com urgência. Não é para ontem. E quando eu estou pregando aqui, eu estou falando para mim também, não sou hipócrita. Vamos refletir, irmãos, um pouco sobre as características da igreja primitiva que abalaram a sociedade da sua época. Primeiro, qual foi a primeira e maior marca da igreja primitiva? Qual era? A presença do Espírito Santo, que manifestava o poder de Deus em suas vidas. Parece-me que antes do derramamento do Espírito Santo, as coisas eram mais pacatas, tranquilas. Alguns até se acovardavam. Quem sabe não tinham coragem para nada. Mas lá em Atos 2, de 1 a 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Tem pentecostal? Gente, nós somos uma igreja pentecostal. Eu vou repetir, nós ainda somos uma igreja pentecostal. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, todos ficaram cheios, todos ficaram, todos! Cheios do quê? Do Espírito Santo. Oh glória, eu ainda creio. Eu creio. Companheiros, pastores, ministério, eu creio que Deus ainda vai abalar a nossa igreja. Eu creio. Eu não sei o dia, a hora, quem sabe não começa esta noite, mas eu creio que nós ainda seremos despertados neste século. Oh, aleluia. Oh, glória. Deus quer levantar uma igreja, nesses dias ainda, cheia do Espírito Santo. Alguns acham que ser cheio do Espírito Santo, mas com todo respeito, é ficar fazendo barulho, derrubando cadeira, gritando, plantando bananeira, correndo, né, pastor Paulo? Fazendo um estardalhaço, profetizando. Não, irmão, é muito mais do que dons, vai além. Deus quer trazer para nós um caráter de cristão, um caráter cristão. Por favor, não adianta também darmos glória, fazermos barulho, profetizarmos, se a nossa vida não é transformada, moldada pelo caráter de Cristo. E temos que também ser marcados pelo fruto do Espírito na nossa vida. Irmãos, nós vamos entender aqui que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem nela o poder da oração. Por quê? A Bíblia diz que Pedro e João foram presos porque curaram um homem que há 40 anos estava ali, assentado, coxo. Nós não temos ouro,
Nem. Aí Pedro diz, mas o que eu tenho? Ele nem referenciou João, ele disse, chamou para si a responsabilidade. Você está na hora de você começar a chamar para si a responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Nós não temos ouro nem prata, mas Pedro diz, o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, anda. E a Bíblia diz que ele entrou no templo adorando a Deus. Irmãos, foram presos. Sabe o que chama a minha atenção? Foram presos, mas não tendo uma acusação, porque o povo estava feliz demais, glorificando a Deus pelo que havia acontecido. Olha, é melhor soltar, porque o povo está alvoroçado, deixa esse negócio para outro dia, deixa isso para lá. Irmãos, eles saíram dali e foram para os seus e contaram tudo. Só que em um determinado momento eles se unem e eles começam a dizer o seguinte: agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças que estes homens fizeste aos teus servos, que a partir de agora falemos com toda ousadia mais ainda a sua palavra. Eles não temeram. Enquanto estende a tua mão para curar, quem é que cura? Quem é que cura? Ponto. Enquanto tu estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus, aí a Bíblia diz que eles foram orar. Olha aqui, versículo 31 do capítulo 4. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Peraí, fomos presos, vamos parar, fomos presos, não dá mais. Olha, nós quase que fomos parar na carceragem, não dá mais para continuar. Não, eles oram e dizem: Senhor, continua fazendo milagre, continua curando, continua operando prodígio, e enquanto isto, o Senhor nos dá ousadia. Nós vamos falar, nós vamos pregar, nós vamos entregar a mensagem. E a Bíblia diz que eles anunciavam ainda mais, ou com mais ousadia. Eu vou dizer algo aqui, por favor. Está na hora de tu sair da tua zona de conforto. Não conte comigo. Estou aqui para dar glória. Aliás, pastor, só venho de domingo, viu? E sento lá, Pai do Senhor, Deus abençoe. Fui! Não quero problema para a minha vida. Tu não quer problema, não sirva a Cristo. Porque só o fato de servir a Cristo, você já é um problema para o mundo. E se tu tiver compromisso com Ele e caráter cristão, o problema se avoluma. Agora, tem um detalhe. Quem tem o Espírito Santo e está cheio, não se acovarda. Ele não foge da luta. Ele não arrega. Estão falando contra ti, deixa falar. Estão dizendo algo, não tem problema. Ei, estão aí falando que não tem problema. Eu não quero saber o que estão falando. Eu quero saber que eu estou cheio, tenho almas para ganhar, tenho uma obra para fazer, eu tenho algo para administrar. Me dá licença, porque quero ver o grupo de irmãs crescer, quero ver o grupo de jovens crescer, eu quero ver a minha igreja local crescer, eu quero que o meu bairro seja ganho para... Ei, eu estou cheio, dá licença, tu não quer? Eu preciso fazer a obra. Olhe para mim, meu irmão. Que bom que alguns entendem, mas que maravilha se todos entendessem. Que a partir desta noite, tu faça esta oração: Senhor, desperta, começa em mim. Hein, pastor Davi? Desperta, começa em mim. Desperta, começa em mim. Aviva, começa por mim. Deus, eu quero voltar a ser cheio.
eu não suporto mais esta vida, só vejo problemas, só vejo dificuldade dentro da minha casa, no meu trabalho, a minha vida parece que está vazia, eu não consigo enxergar um palmo além, à minha frente, eu quero enxergar além do horizonte. Olhe para mim, meu irmão, eu estou dizendo a você que se você quiser, comece esta noite, Deus vai ouvir a tua oração, o lugar vai tremer, o Espírito vai abalar, te colocará de pé. E dá licença, irmão, dá licença. Tem jovem que vai fazer, tem irmã que vai fazer, tem criança que vai fazer, tem obreiro que vai fazer, tem uma igreja que vai continuar. Ninguém pode parar, porque se Deus deu, está dado. Ninguém toma. Lembra quando Pedro estava preso? Lá na casa da irmã Maria. Tinha um grupo orando. Orando, pastor Léo. Eu acredito que a oração era uma só, pastor Paulo. Jesus, solta Pedro. Jesus, tira Pedro da prisão. Jesus, a gente precisa ainda do pastor Pedro. Jesus, visita Pedro na prisão. Você não entendeu? Quando tu está cheio, quando a comunidade está cheia, quando a igreja está cheia, não tem como o céu se cerrar, Deus escancara. Oh glória, eu estou sentindo que tem oração sendo ouvida já aqui neste lugar. Oh glória, eu estou sentindo que o Espírito Santo só quer encontrar liberdade para operar na tua vida de novo. Esta noite, pelo amor de Deus, coloca de lado tudo que não presta, arrebenta, rasga o teu coração. O salmista diz: Deus não ouve pecador, mas um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Dá para esta noite rasgar o coração, porque se tu rasgar o coração, Deus pode rasgar o céu sobre este lugar, esta noite. Pedro não acreditava que poderia sair, mas Deus envia o anjo, não é isso? Cinge aí, Pedro. Coloca a sandália, coloca a capa, coloca o cinto, vem. Quando ele saiu, pensei que era um sonho. Sabe para onde ele correu? Para a casa da irmã Maria. Tem gente que recebe a bênção e vai para o shopping. Tem gente que recebe a bênção e vai para a chácara. Tem gente que recebe a bênção e vai para os Estados Unidos. Tem gente que recebe a bênção e chama os amigos para queimar uma picanha. Pedro recebeu a bênção. Tem gente que nem bênção agradece mais na igreja hoje, companheiros. Tem gente que nem conta mais a bênção que recebeu na igreja hoje. Olhe para mim. Precisamos voltar a ter testemunhos e a dar testemunhos. Oh glória, Deus ainda opera milagre. Tem milagre aqui esta noite. Deus tem milagre. Eita, Deus ainda opera, irmãs. Deus ainda opera, companheiros. Deus ainda opera milagres. Eu não sei em que mundo você está vivendo longe da presença do Senhor, mas eu ainda prego um Deus que opera milagres, que gera milagres, que faz milagres. O impossível para Ele é nada. Tem milagre esta noite aqui, porque quando nós nos reunimos, Jesus ainda tem prazer de operar milagre, rapaz. Mas eu preciso parar. Quem está cheio do Espírito Santo exerce o perdão, libera o perdão. Pastores, quanta gente magoa com o coração. Pastor Clementino, quanta gente hoje com o coração cheio de mágoa, querido, cheio de ira, cheio de vingança. Quanta gente hoje com o coração, sabe, amargurado.
só consegue pensar às vezes no mal. Mas a igreja primitiva, quando prenderam Estevão, gente, e o levaram em praça e começaram a apedrejá-lo, olha que interessante. A Bíblia diz que ele se ajoelhou, viu o céu aberto, viu o Filho do Homem, ele viu Jesus. Por abaixo. Quem está cheio do Espírito Santo ainda vê o céu aberto. Quem está cheio do Espírito Santo ainda consegue enxergar o céu aberto. Mas não é só isso. Então ele clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras a Bíblia diz: e ele adormeceu. Irmãos, eu vou parar por aqui. Uma das 7 palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes. Estavam ali aqueles que lhe prenderam, estavam ali aqueles que lhe coroaram com uma coroa de espinho, estavam ali aqueles que rasgaram as suas vestes, estavam ali aqueles que cuspiram no seu rosto, estava ali aquele que lhe deu vinagre para beber, estava ali aquele que furou com uma lança o seu lado, e não tendo mais sangue saiu água. Os seus algozes estavam ali, mas ele viu além. Se fosse nós, dizíamos: Deus, manda fogo do céu e consome essa raça ruim. Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, não faça nada contra eles, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que Deus te abençoe. Pastor, eu vou pedir um favor, me conceda, por favor. Posso fazer uma oração, querido? Fique de pé, irmão, por gentileza. Oh, como eu sinto uma nuvem de glória do Espírito Santo pairando sobre este. Uramanto rebalamanche rebakalamando remia lamandalama. Uramando que rebandereba churimi calamando remia andalama. Não é pecado falar língua, ao contrário, só fala língua quem é batizado no Espírito Santo. Pastor, mas eu não falo. Então esta noite receba, pelo amor de Deus, reage, irmão, dá tempo. Ei! O avivamento está chegando para nós, eu creio. Levanta a mão direita, levanta a mão direita. Ora comigo, ora comigo, ora comigo, ora comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta igreja, eu te agradeço por este ministério, eu te agradeço pela vida do pastor Clementino, que com 96 anos, meu Pai, está aqui falando línguas estranhas. A sua carne treme, mas não é de dor, é porque está cheio do Espírito Santo. Eu te louvo por essas irmãs que são cheias do Espírito Santo. Eu te louvo por esses jovens que são cheios do Espírito Santo. Eu te louvo por esses companheiros que são cheios do Espírito Santo. Eu te louvo pela Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Guarulhos, porque há uma promessa que repousa neste lugar, é que o teu Espírito Santo vai trazer, vai trazer, vai trazer. Começa agora, meu Pai. Eu lhe faço um pedido ousado. Toma-nos esta noite, nos enche, nos enche.
Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia reage. Quem tem aleluia, quem é batizado fala a língua. Pelo amor de Deus, gente, a glória de Deus está estabelecida. O Espírito de Deus está entre nós. Seja cheio. Que Deus abençoe. Ura bacana, bachura,